O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 229. Discurso aos cidadãos de Betsaida, sobre o gesto de caridade de Simão Pedro. Valtorta descreve a visão mística do dia 25 de julho de 1945. Jesus fala da casa de Filipe. Muitas pessoas se reuniram lá, diante de Jesus, e ele está de pé na soleira, que fica acima de 2 altos degraus. A notícia do filho adotivo de Pedro, que chegou com a sua pequena riqueza de 3 ovelhinhas, e veio para encontrar a grande riqueza, que é uma família, foi uma notícia que se espalhou como uma gota de óleo em um pano. Todos estão falando desse assunto e cochichando com comentários correspondentes com os diversos modos de pensar. Uns que são amigos sinceros de Simão e de Porfíria estão contentes pela alegria deles. Outros malévolos dizem: para fazê-lo aceitar, teve que provê-lo com um bom dote. Os que são bons dizem: todos quereremos bem a este pequeno a quem Jesus ama. Os maus dizem: será generosidade a do Simão? Nem pensar nisso ele está levando algum lucro, senão... Os cobiçosos dizem: até eu o teria feito se tivesse estido diante de mim um menino com ovelhas. 3 ovelhas, entendestes? É um pequeno rebanho e belas, lã e leite assegurados, e depois os cordeirinhos para serem vendidos ou conservados são riquezas, e o menino pode servir, trabalhar. Outros dão seu parecer. Oh, que vergonha! Querer pagamento por uma boa ação. Simão com certeza não pensou direito neste ponto. Em sua modesta riqueza de pescador, sempre o que temos conhecido como generoso para com os pobres, especialmente crianças, é justo agora que ele não ganhe mais com a pesca, que ele tenha um pouco de ganho de algum outro modo. Enquanto cada um faz o seu comentário, tirando do seu coração o que tem nele de bom ou de mal, e vestindo-o com palavras, Jesus escuta e fala com um de Cafarnaum que veio ao seu encontro para dizer-lhe que vá o mais depressa possível, porque a filha do sinagogo está morrendo, e também porque há alguns dias tem vindo uma dama com uma criada procurá-lo. Jesus promete ir na manhã seguinte. Isto entristece os de Betsaida, que quereriam tê-lo consigo por mais dias. Vós sois menos necessitados de mim do que os outros. Deixai-me ir, afinal agora, até o fim do verão, eu estarei na Galileia, e muitas vezes em Cafarnaum. Lá nos veremos com facilidade. Lá há um pai e uma mãe angustiados. É caridade socorrê-los. Vós aprovais a bondade de Simão para com o órfão. O que são bons entre vós, mas somente o julgamento dos bons é que tem valor. Os que não são bons não são ouvidos em seu julgamento, sempre impregnados de veneno e de mentiras. Então vós, que sois bons, deveis aprovar também a minha bondade, para ir aliviar um pai e uma mãe. E não façais que a vossa aprovação fique estéril, mas antes vos leve a imitar. Quanto bem pode vir de um ato bom? É o que dizem as páginas da Escritura. Lembremo-nos de Tobias. Ele mereceu que o arcanjo protegesse o seu Tobiazinho e que lhe ensinasse com que devolver a visão ao pai. Mas quanta caridade, sem pensamento de vantagem, havia cumprido o justo Tobias, não obstante as desaprovações da mulher e os perigos para a sua vida. E lembrai-vos das palavras do arcanjo: boa coisa é a oração com o jejum, e a esmola vale mais do que montes de tesouros em ouro, porque a esmola livra da morte, purifica dos pecados, faz achar a misericórdia e a vida eterna. Quando tu orares, por entre as lágrimas, ias sepultar os mortos, eu apresentei as tuas orações ao Senhor. O meu Simão, em verdade vos digo, superará de muito as virtudes do velho Tobias. Ele ficará para vós como um tutor das vossas almas na minha vida, quando eu tiver ido embora. E agora ele inicia sua paternidade de alma, para ser amanhã um Pai Santo de todas as almas fiéis a mim.
Portanto, não fiqueis murmurando. E se um dia, como um passarinho caído do ninho, encontrardes em vosso caminho um órfão, recolhei-o. Não é o bocado que se reparte com o órfão, que vai empobrecer a mesa dos verdadeiros filhos. Pelo contrário, ele traz para casa sempre bênçãos de Deus. Fazei isso porque Deus é o Pai dos filhos órfãos, e vô-los apresenta Ele mesmo, para que os ajudeis, refazendo para eles o ninho por Deus, o ninho que foi desfeito pela morte. E fazei-o porque assim ensina, lei dada por Deus a Moisés, que é o nosso próprio legislador. Visto que numa terra inimiga e idólatra, encontrou em sua fraqueza de criança um coração compassivo, que se inclinou para ele e o salvou da morte, arrebatando-o dela para fora das águas, para fora das perseguições. Porque Deus havia determinado que Israel tivesse um dia o seu libertador. Um ato de piedade obteve para Israel seu chefe. As repercussões de um ato bom são como as ondas do som, que se espalham até muito longe do ponto de onde foram emitidas. Ou se vos agrada, como ondas de vento que consigo levam para muito longe as sementes raptadas, as glebas férteis. Ide agora, paz esteja convosco. E Jesus diz depois para Valtorta: aqui colocareis a visão da ressurreição da filha de Jairo, recebida no dia 11 de maio de 1944, que é o próximo capítulo 230, é a ressurreição da filha de Jairo. Fiat. Deus te abençoe, compartilhe nosso vídeo para todos que você conhece. Amém.